Como investir na Bolsa de Valores, um guia prático para investir em ações sem ser um especialista. Billy Imperial. Segundo o autor, qualquer pessoa com boa vontade pode investir na Bolsa de Valores. Porém, quem está iniciando neste universo pode sentir-se um pouco perdido por ter que lidar com uma enorme quantidade de dúvidas e informações, que muitas vezes são confusas. De maneira leve e divertida, o autor fornece informações valiosas e claras sobre o investimento em ações e mostra tudo o que a Bolsa tem a oferecer. Preparando seu ingresso na Bolsa. Quando olhamos para uma obra de arte, podemos achar que se trata de algo simples de ser feito, mas quando resolvemos reproduzir, acabamos em um resultado desastroso. Isso ocorre porque o artesão sabe centenas de pequenos segredos, coisas que ele aprendeu na prática pelo método de tentativa e erro. O autor diz que no mundo da Bolsa de Valores é a mesma coisa. Você pode até pensar que é só investir baseado no que os fóruns de investidores dizem para ter o mesmo resultado. Mas se fosse fácil assim, todos estariam nadando em dinheiro. É preciso ter o conhecimento básico no assunto, as ferramentas certas e se aprofundar no tipo de investimento com o qual você se identificar mais. Billy diz que assim como não existe super-herói sem seus superpoderes, o investidor também precisa carregar uma caixa de ferramentas contendo algumas habilidades especiais para sobreviver na bolsa. Também é importante entender que a sua caixa de ferramentas é revestida com uma das forças mais imponentes do universo, os juros compostos. Saiba que é perfeitamente possível acumular uma boa quantidade de dinheiro usando os juros compostos para multiplicar o seu patrimônio de forma contínua e segura. Esta caixa precisa de 5 bandejas. 1. Como investir. A primeira imagem que surge na cabeça quando alguém fala da Bolsa de Valores é aquele ambiente maluco e estressante onde as pessoas gesticulam e gritam ao telefone o tempo todo. Porém, hoje tudo funciona através de sistemas de computadores de alta tecnologia, o que trouxe uma estranha calmaria a este processo. Mas o autor alerta: não se engane, sem conhecimento você quebra, sem prática você quebra. Sem controle emocional, você quebra. Sem um pouco de boa vontade, você também quebra. E isso sim é altamente estressante. 2. Em quais ativos investir? O autor diz que um investidor de ações precisa ter vários dados em mãos para selecionar os melhores ativos, se quiser fazer a escolha certa. Existem centenas de empresas listadas na Bolsa Brasileira. Para um investidor experiente, já é difícil escolher as melhores opções. Imagine a dificuldade que um iniciante teria. Felizmente, a dificuldade desse trabalho pode ser reduzida apenas usando algumas ferramentas e colhendo informações de alguns bons sites que facilitam o trabalho na hora de escolher as ações. O autor afirma que também podemos pegar emprestada uma lista pronta, ao invés de tentarmos criar uma do zero. De início, podemos nos livrar dos ativos ruins e com problemas de liquidez, fazendo um simples Ctrl+C mais Ctrl+V nas empresas que fazem parte de algum índice da BMF-Bovespa, como o Small Cap, Ibovespa e IBR100, por exemplo. Depois disso, o próximo passo será fazer uma triagem utilizando algum tipo de análise. 3. Quando investir? Saber o momento certo faz toda a diferença. A análise técnica te dá mais segurança para tomar decisões. O autor explica que são linhas de estudo que dizem a você as tendências do mercado e sinalizam o melhor momento para a compra e venda de um ativo. Seja qual for a análise, técnica ou fundamentalista, cada tipo tem a sua vantagem e desvantagem. E para compensar as fraquezas de ambas, foi desenvolvido um misto com as duas análises, que resultou na análise tecno-fundamentalista. 4. Quando investir? O autor diz que gerenciamento de risco é uma poderosa ferramenta que ajudará a silenciar a voz da ganância que grita na sua cabeça e impedir que você perca todo o seu dinheiro da forma mais trágica possível. Conhecendo o mercado de ações. O desenvolvimento de um país está ligado ao incentivo à formação de poupança e não ao consumo, como é feito no Brasil. Billy questiona: como é que o governo e as empresas financiam as suas atividades? O governo federal tem um programa que capta recursos vendendo títulos da dívida pública diretamente ao investidor, que é o Tesouro Direto.
E da mesma maneira, as empresas financiam suas atividades injetando capital externo. Elas fazem isso emitindo valores mobiliários, normalmente em bolsas de valores, como as ações, debêntures e notas promissórias. E por que uma empresa abre o capital? As empresas precisam de dinheiro para tocar suas atividades. E nesse ponto, elas abrem oportunidades para que você invista através de ações. Quando a empresa abre o capital, ela se torna uma sociedade anônima, SA, e deixa de ter um único dono para ter acionistas, ou seja, pessoas anônimas que possuem uma pequena parte da empresa, ações. O interessante é que o investidor torna-se dono de uma minúscula parte da empresa e, caso não goste das ações compradas, ele não as devolve para a empresa, mas negocia no mercado de ações. Então, quando compramos uma ação, o dinheiro não vai para a empresa? Billy Imperial explica que sim e não. A empresa só arrecada dinheiro quando lança suas ações no mercado. Após isso, os ativos são negociados no mercado secundário e o dinheiro vai passando de investidor para investidor. As ações são representadas por um código e não pelo nome da empresa. Por isso, ao invés de falarmos Petrobras, por exemplo, dizemos GGBR4, PETR3, PETR4F, entre outras. Conhecer o significado desses códigos e letras é muito simples. Algumas vezes, as 4 letras que formam o código da ação representam as letras mais fortes do nome da empresa, como o Banco do Brasil, BBAS3, Alupar, ALUP11 e Eternit, ETER3. Mas essa não é uma regra geral. Depois do nome, aparece um número que diz qual é o tipo da ação. Número 3. Ação ordinária. Permite participar de decisões importantes da empresa. Números 4, 5, 6, 7 e 8. Ações preferenciais. Dão preferência ao receber dividendos, mas não dão direito a votos em assembleia. Número 11. Ele pode representar ações ordinárias e preferenciais num conjunto só, e também um fundo de índice, ETF. Portanto, não há uma regra específica para o número 11. Lote de ações. O F depois do código da ação faz toda a diferença, pois significa que ela é negociada no mercado fracionário. As ações são negociadas no mercado integral por lotes com 100 ações cada. Isso quer dizer que você deve ter a quantia necessária para comprar no mínimo 100 ações, ou seus múltiplos, 200, 300, 1.000, 10.000. Existem algumas despesas para operar no mercado de ações. Paga-se corretagem para corretoras, emolumentos para a Bovespa e imposto de renda para o governo. No mercado de renda fixa também existem taxas, como é o caso do Tesouro Direto. Corretagem é o valor cobrado pela corretora por cada ordem de compra ou venda executada. Emolumentos são cobrados pela BMF Bovespa, 0,035% do valor financeiro das negociações de ações. Custódia, taxa que a corretora cobra por ter a guarda dos títulos de valores mobiliários e dos exercícios de direito, como dividendos, bonificações e subscrição. Incidência de impostos. A alíquota do imposto sobre ações é de 15% sobre o lucro líquido e deve ser recolhida pelo investidor até o último dia do mês seguinte ao da venda de ações. Como investir na Bolsa de Valores? Billy diz que de todas as maneiras possíveis para investir, as 3 melhores são: fundos de ações. São bem simples. Você compra cotas de um fundo e paga uma comissão para que o gestor administre o valor investido. O gestor pega um pouco de dinheiro de cada investidor, que se tornará um dinheirão, podendo assim passar por cima de todas as dificuldades que o investidor comum passa, pois não precisaria ficar pensando em como diminuir os custos de transações ou deixando de comprar um lote de ações por não ter dinheiro suficiente. Se você decidiu aplicar num fundo de ações, o fator primordial para o seu sucesso está na escolha do fundo. Para isso, procure uma boa e confiável corretora. ETF, Exchange Traded Funds. Eles também são fundos de ações, mas com características um pouco diferentes. Os ETFs imitam algum índice de ações reconhecido pela Comissão de Valores Mobiliários e são negociados direto no home broker, exatamente como um investidor de ações faz. O autor diz que se você quiser investir em todas as ações do Ibovespa, por exemplo, que é o índice composto por ações que correspondem a mais de 8 dentre 10 negócios na bolsa, bastaria comprar um lote de ETF que imita esse índice, neste caso, o BOVA11.
É uma maneira de investir de forma bastante diversificada, sem precisar gastar muito. Investimento direto em ações. O primeiro passo para aplicar no mercado acionário é abrir uma conta numa corretora e transferir o dinheiro que será investido. Escolha uma boa corretora, experimente e, se não gostar, troque. Existe uma lista no site da BMF Bovespa. Para operar a bolsa, você também precisa conhecer as ordens, os comandos que deve usar para que o programa execute determinadas funções. Ordem a mercado. Nesse tipo de ordem, você comanda: compre-me X ações da empresa Y pelo preço que estiver no mercado. Se você quiser comprar uma ação por R$20, por exemplo, ela será comprada pelo preço mais próximo que estiver disponível na hora. Ordem Start. Neste caso, você comanda: compre-me automaticamente 100 ações da empresa Y quando ela chegar ao preço X, mesmo se eu estiver dormindo. Ou seja, você não precisa ficar na frente do computador para comprar uma ação. Basta dar uma ordem Start que o home broker executará sozinho. Ordem Stop. Funciona da mesma maneira que a ordem Start, porém você programa a venda automaticamente quando o valor das suas ações atingirem o preço da ordem Stop. Isso ajuda a limitar as suas perdas no caso de uma queda brusca no preço de uma ação. Book de ofertas. É onde ficam os registros das ordens de todas as corretoras para aquele determinado ativo, com lances de compra de um lado e vendas do outro. Sempre olhe no book de ofertas a ação de seu interesse. Cheque os preços que os outros investidores estão propostos a vender ou comprar. Como escolher uma ação? O autor explica que somos pequenos investidores e por isso estamos mais vulneráveis ao mercado. Porém, devemos saber tirar proveito do contexto. Os grandes investidores, controladores de fundos, dominam o mercado, mas seus movimentos são lentos. Por outro lado, os pequenos investidores podem entrar e sair de uma operação no mesmo dia. Existem algumas ferramentas capazes de não somente selecionar uma boa empresa, como também identificar o movimento que os grandes investidores estão fazendo para então seguir na mesma direção. Para começar a extrair alguns dados das empresas, basta um pouco de tempo, computador e internet. O autor diz que o site www.fundamentos.com.br, fundamentos com U, é um dos mais úteis ao investidor. Nele, é possível encontrar uma série de facilidades e dados fundamentalistas como gráficos, dados históricos, informações financeiras das empresas, etc. O site da própria Bovespa também é um grande aliado para encontrar todas as informações sobre as empresas listadas no país. Faça uma lista de ações. Para quem tem pouca experiência, o autor aconselha a pegar uma lista já pronta. Outra maneira eficaz de selecionar os ativos é selecioná-los por grupos que possuem boas características. Billy Imperial apresenta alguns deles. Blue Chips são ações das grandes empresas. Mid Caps, ações das médias empresas. Small Caps, pequenas empresas. Micos, empresas falidas ou à beira da falência. A escolha de cada grupo vai depender do seu perfil como investidor ou do seu estilo de trading, mas mantenha-se afastado das empresas falidas. Aplique as análises. Se você escolher as ações baseadas num índice ou por grupos, já está usando um bom sistema de seleção dos ativos para operar só com as melhores. A análise tecno-fundamentalista é uma mistura dos dois tipos de análise, ou seja, quem usa este método opera com gráficos e também analisa os fundamentos da empresa para usar como filtro na escolha daquelas que têm as maiores chances de subir. E como funciona? São basicamente duas fases. Primeiro, pegue a sua lista de ações e passe por uma peneira fundamentalista para separar as empresas que não são dignas de investir daquelas que são. Depois, com sua lista de ações boas na mão, aguarde algum sinal técnico para saber quando comprá-las. Saiba a hora certa de comprar e vender. No mundo da bolsa, a forma de prever quando o investidor deve comprar ou vender uma ação é através de ferramentas gráficas. Billy diz que o uso das ferramentas gráficas permite enfrentar o mercado com firmeza por dois motivos. 1. Diminui o risco de perder dinheiro. 2. Elimina o fator emocional. Você compra uma ação a R$10 e ela sobe até R$12 quando começa a cair. Então, você vende a ação a, digamos, R$11,95. Essa mesma ação foi caindo e chegou novamente a R$10.
Neste momento, você compra novamente, baseado na sua memória recente. A partir de então, o preço volta a subir. O que acontece quando este ativo chega aos mesmos R$ 12 anteriores? Você e todos no mercado vendem novamente. Este é o momento em que o ativo encontra a sua resistência aos R$ 12 e começa a operar dentro de um tipo de faixa de preços: 10 a 10,30, 11, 12, 11,50, 12, 11, 10. Sendo assim, o rompimento de uma máxima antiga é um importantíssimo indicador de que uma ação pegou força e a tendência é continuar a subir. Preste bem atenção, você só deve comprar uma ação logo após o rompimento de uma antiga máxima, nunca antes e nunca muito depois. O autor apresenta alguns comandos que devem ser utilizados em sua rotina de home broker. Stop Loss. Você não deve colocar 100% de seu capital no mesmo ativo e deve sempre estipular uma perda máxima para cada trade. E como fazer isso sem ter que acompanhar as suas ações o tempo todo? Através da ordem Stop. Position Sizing. Todo investidor de ações deveria considerar o Position Size como o método de gestão do seu dinheiro. Quem trabalha com uma conta de R$ 10.000, ao comprar 100 ações a R$ 50, estaria arriscando metade do seu capital. O correto seria que o investidor determinasse qual porcentagem máxima de seu capital ele colocaria em risco em cada operação. De forma geral, o Position Sizing nos diz que um operador pode comprometer, no máximo, 2% do capital total em qualquer operação. Porém, seria inviável. Ou você adequaria a sua regra, ou passaria a operar pelo mercado fracionário. O autor apresenta uma forma mais usual, que diz o seguinte: invista de forma que, se o stop for acionado, a perda seja de 2% do capital total. Uma carteira preparada para bons e maus momentos. O cisne negro é o termo originalmente concebido como Black Swan por Nassim Nicholas Taleb, que fala sobre uma dinâmica de eventos improváveis, mas que possuem grande impacto caso venham a acontecer. A verdade por trás do conceito de cisne negro é que um único grande evento, geralmente aquele que você nem sabe que existe, pode ser o responsável pelo seu súbito enriquecimento ou empobrecimento. Então, como podemos nos proteger de um cisne negro? Nunca saberemos quais são as chances de um cisne negro aparecer. No entanto, podemos ter uma ideia de quais são as suas consequências, para então basearmos nossas decisões nisso. Ao invés de perguntarmos o quanto podemos ganhar com um investimento, a prudência nos manda questionar o quanto podemos perder. Não vale a pena correr riscos desnecessários para conquistar maiores lucros. Apenas corra os riscos necessários. Como seria uma carteira de investimentos ideal para o brasileiro? O autor aconselha a colocar de 85% a 90% de seu dinheiro em investimentos seguros e expor os outros 10% ou 15% no máximo de cisnes negros positivos que possa encontrar. Billy diz que melhor ainda seria reservar apenas 5% e não 10% para aplicações mais arriscadas. Para a parte do dinheiro destinada aos investimentos mais seguros que você possa encontrar, invista em títulos públicos, tesouro direto, moeda forte, dólar e ouro. De seu polo seguro, deve reservar de 3 a 6 meses de sua renda mensal para emergências. Essa parte deve ser utilizada em investimentos atrativos, seguros e de alta liquidez. Enquanto o grosso do seu patrimônio está protegido em investimentos seguros, a pequena parcela restante será responsável pelo seu enriquecimento sustentável. Como investir com pouco dinheiro? Com apenas R$ 1.000 já é possível comprar cotas de um bom fundo. A maneira mais fácil de começar na bolsa é através do BOVA11. Compre todo mês um lote do ETF que você terá uma rentabilidade equivalente ao mercado. Todo investimento tem o seu risco, por isso o prazo de maturação deve ser respeitado. E no caso da bolsa, o seu planejamento não pode caber numa folha de calendário. Mire sempre o longo prazo. Dizem que investir e poupar são a mesma coisa, e isso é um engano. Poupar está ligado à preservação do capital, enquanto investir quer dizer multiplicar. Isso significa que você não deve dar o mesmo tratamento para o seu dinheiro quando pensar em poupar e investir. O primeiro passo para quem está começando é formar a sua reserva para desastres financeiros e não investir na bolsa de valores.
Ao mesmo tempo em que sua reserva da poupança vai crescendo, você deve fazer algo em paralelo para acumular dinheiro na reserva para investimentos. Com seu colchão de emergência feito, você estará pronto para investir em ações. Compre e venda usando as ferramentas ensinadas, determinando o ponto de entrada, definindo o stop loss, o preço de saída e o tamanho da sua posição, position sizing. Você verá que erros e acertos fazem parte do aprendizado, mas perceberá que o seu montante irá crescendo, até chegar à conclusão de que não era preciso ser rico para investir em ações, e sim ter disciplina. Insights. O gerenciamento de risco silencia a voz da ganância que existe em sua consciência. Não comprometa mais que 2% de seu capital em uma operação. Primeiro, tenha sua reserva financeira para depois começar a investir. Poupar está relacionado à preservação do patrimônio, enquanto investir está relacionado à multiplicação dele. Neste livro, você aprendeu que investir em ações pode parecer um bicho de 7 cabeças para quem não tem familiaridade com o assunto. Mas o autor mostra que, com um pouco de boa vontade, é possível estrear na Bolsa de Valores. Billy Imperial ensina que saber gerenciar o risco e usar as ferramentas certas para isso pode nos manter sempre operando e multiplicando o capital investido. Como muitas coisas na vida, só aprendemos na prática. Portanto, o mais importante é conhecer um pouco da teoria e dar o primeiro passo. Aprender com os erros e acertos e seguir em frente, sempre pensando no longo prazo.